Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. Faça uma poupança e venha crescer com a gente. Olá, muito boa noite. Estamos entrando no ar a partir de agora, junto com vocês, no Atualidades Pampa. As notícias que marcaram este dia 16 de fevereiro de 2017 vão passar aqui por esta bancada. A bancada um pouquinho minguada hoje, a nossa bancada, né? Mas não sem conteúdo. Carla Krieger está de férias e Gustavo Vitorino está no litoral participando do seminário, do Fórum das Águas, que vocês viram agora há pouco aí no nosso Jornal da Pampa. E o grande assunto de hoje é a intervenção militar no Rio de Janeiro. E aí tem muitas especulações aí e muitos, como eu digo, galinhos a respeito deste assunto, né? A necessidade disso acontecer, a tempo tardio que levaram para que isso acontecesse, né? E as declarações, no meu entendimento, lamentáveis, do general que estará à frente de tudo isso. Entre outras coisas, ele disse o seguinte: não, mas a situação não está tão ruim assim, tudo mídia. É um pouco de exagero. Tudo isso é coisa da mídia. A mídia é culpada. A mídia é culpada. Um absurdo, né? O representante, a pessoa que vai ser responsabilizada por tudo isso, pensar dessa forma. Para mim, ele perdeu uma chance de ficar quietinho. Dona Magda, segue o meu raciocínio, que eu acho que é interessante. A partir de hoje, Temer botou o pé direito na reeleição dele. Vai ser o nosso futuro presidente da República. Por que Temer vai se reeleger? Raciocina comigo. A intervenção militar vai ser sine die. O Exército vai ficar todo ano. Ser uma jogada armada do Temer. Ele vai fazer essa mesma intervenção branca militar em Alagoas e também no Rio Grande do Sul. Os 3 estados hoje com maior violência do dia a dia desses cidadãos. Aprova a medida da Previdência, aprova uma reforma tributária, entre aspas, faz uma medida legal aqui, consegue um investimento aqui, faz um marketing aqui, joga duro na segurança que o brasileiro quer e ele vira o Bolsonaro que não é Bolsonaro. Porque a arma do Bolsonaro é a segurança. Ele tira o discurso do Bolsonaro, tira discurso da esquerda e se torna o salvador da pátria. Não tem nada contra ele. Tem a Lava Jato. A Lava Jato já virou piada brasileira. Então, o Temer, para mim, com essas medidas que ele é esperto e sabe que o brasileiro precisa de segurança, ele vai ser o Bolsonaro que não é Bolsonaro e vai deixar todo mundo sem discurso. Vai ser o nosso futuro presidente da República novamente. O que tu acha dessa colocação do Chicão Tofani? Bom, eu gostaria de falar do que disse o general, mas principalmente do ponto de vista que eu tenho. Primeiro, o aspecto legal. Embora eu não seja advogado, não tenha formação no direito, eu tenho uma formação importante que é a vida. E o direito é calcado numa coisa chamada lógica. Lógica. A lógica é fundamental. Primeiro, o pessoal do Exército, os oficiais, os soldados, todos eles foram industriados, são profissionalizados numa arte, defender a pátria, ou seja, atirar para matar. Atirar para matar. Sim. Esta é o esquema, é o fundamental de tudo. O aspecto legal. Quando os jovens, esses de 20 anos, etc., que foram industriados, como eu já disse, repetindo a palavra, forem entrar em confronto com os bandidos, eles vão atirar. Não tenha dúvida nenhuma que isto aí vai criar um problema legal. Eu estava ouvindo o ministro Raul Jungmann falar, disse, não, mas está tudo resolvido no aspecto legal. Não está resolvido no aspecto legal. O policial, ele já é industriado, ele já é formalizado para enfrentar... E o preparo dele é esse, né? O preparo, justamente. É guerra. Isso, do policial militar tem um comportamento diferente, tanto o policial militar quanto o próprio policial civil. Eu vejo com muita preocupação isso só nesse aspecto, porque bandido tem que levar bala mesmo. Bandido não merece em nenhuma circunstância, em nenhum momento, proteção da sociedade como o bandido brasileiro tem. Não existe no mundo um lugar em que alguém que mata a mãe, mata o pai no dia do pai e da mãe, vai embora para casa porque vai comemorar o dia do próprio pai e da própria mãe que ela matou, como é o caso daquela tal Suzane. Isso, a
Suzane von Richthofen. Então, quando o militar que já foi treinado, a palavra é treinado para o confronto, para proteger o seu país. Porque o soldado não vai perguntar, vem o outro armado, ele vai tirar. Então, eu acho que é um aspecto legal e importante. Agora, vai dar para o carioca, principalmente, uma sensação de robustez na segurança. Vão começar a aparecer soldados, o pessoal de ver e tal, e vão criar uma disciplina. Esse general, o Braga Neto, é um cidadão que conhece bem o Rio de Janeiro, ele serviu no Rio de Janeiro, ele é de Minas Gerais, já serviu lá agora, o ano passado, e conhece bem a tática militar. Agora, eu digo que o raciocínio do Chicão Tofani está mais adiante. Pode realmente acontecer. Só que o senhor Michel Temer não tem a mínima condição, porque ele não tem carisma pessoal, ninguém vai votar, só se ele der um golpe de Estado. Tá, mas quem é que tem carisma dos candidatos aí? Com exceção do Bolsonaro, que leva a bandeira da truculência e da direita. Existe um candidato que vai crescer muito nas pesquisas, chamado Geraldo Alckmin. Não acredito. Esse é o que menos carisma tem. O único carisma dele é o seguinte: fui gestor de São Paulo durante 4, 5 anos. Ser gestor de São Paulo bom é ser técnico do Real Madrid. É fácil. Um estado tão rico que nem aquele. Mas um estado que deve muito. Por que tu tens que opinião a respeito do Alckmin? Eu tenho uma excelente opinião do Geraldo Alckmin como gestor, como ser humano, como figura, como personalidade, né? Ele não tem um carisma do Lula, por exemplo. Ele não tem um carisma do próprio Bolsonaro. Ele é centrado, ele é contido, ele é um médico, ele tem formação e tem, durante todos esses anos, segurado o Estado de São Paulo. Ele tem provado que é um grande gestor. Não estou fazendo campanha para ele. O Brasil não quer gestor, o Brasil quer segurança. Gestor, tu pega o melhor economista. Mas quer segurança, então coloca um general. Mas aí o povo já vai dizer, é golpe, bababá. O Chicão Tofani é partidário dessa. Sim, mas tem que escolher uma coisa ou outra. O povo brasileiro não pode se furtar, as pessoas têm que votar. Mas é um país de mimimi, tu não pode dizer nada. Eu, particularmente, acho que essa intervenção e que essa atitude que ele está tendo agora não é o suficiente para ele alçar voo. Ele não está fazendo mais do que a obrigação dele, tá? Está fazendo isso porque declinou até então de tomar qualquer medida com relação à segurança do país. O país está desfacelado e eu acho que não é isso que vai fazer ele se eleger, Chicão. Eu, particularmente. Mas é um grande pilar da segurança. E não foi nenhuma decisão dele, né? O Pezão foi lá pedir, pelo amor de Deus. Não foi decisão dele. Não, o Pezão, pelo contrário. Foi chamado. Quando recebeu o telefonema do Moreira Franco, que também já foi governador do Rio de Janeiro, foi prefeito de Niterói, o Moreira disse, olha, o presidente tomou essa atitude, venha, por favor, aqui a Brasília. Ele pegou o avião, foi lá em Brasília, ele ficou estupefato com essa informação. Quando chega lá, ele próprio, ele teve que assumir isso aí, porque de fato agora, quem vai mandar no Rio de Janeiro é o general. O general é o novo governador do Rio de Janeiro. Bom, é que agora ele está fora, né? O comando é do general. Da segurança. Da segurança. Na segurança. Nesse aspecto, o Chicão tem razão. E o secretário de Segurança Pública do Rio de Janeiro vai ser auxiliar do general. Não é mais o secretário. Mas daí o Temer pega a bandeira. Bandido bom é bandido morto. Eu trouxe segurança, eu trouxe investimento. Ele vai conseguir algum investimento. Rio de Janeiro, ele vai pegar Alagoas, vai pegar o Rio Grande do Sul. São os 3 estados que estão mais conflitos no Brasil. Mas tu estás partindo do pressuposto de que será um sucesso essa intervenção. Eu acho que vai ser, porque quando o marginal vê um tanque na rua, um cara vestido com farda verde, que a única função dele é dar tiro, ele leva medo. O primeiro acontecimento triste, o primeiro tiro que um soldado do Exército Brasileiro der e atingiu uma criança, um velho, uma mulher, acabou. Mas aí é guerra, faz parte. Aí é que tá. É isso que eu amigo, isso acontece em todo lugar do Brasil. Deixa a Jéssica, não conseguir acredito que seja necessário algo bem firme, algo drástico, mas eu acredito também que muitas pessoas inocentes vão sofrer com isso. É que eu penso que muitas pessoas inocentes já estão sofrendo, já estão morrendo também nisso. Então, já estão morrendo, porque ou elas morrem porque entram no confronto ou morrem com bala perdida. E a pergunta é essa, por exemplo,
se a polícia militar faz isso, vai ser feita uma averiguação. O Exército não tem. Não tem porque é a justiça militar. Fica por isso mesmo. É a justiça, esse é o problema legal que eu falei no meu primeiro comentário, era aí que eu queria chegar. Então, eu não sei exatamente o que vai acontecer. Eu acho que vai melhorar o Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro, um amigo meu veio do Rio de Janeiro essa semana e estava enlouquecido, senhor Antônio. Imagina o Temer usar imagens dos traficantes fugindo da Rocinha, helicóptero subindo, e bababá, e urutu. Todo o Brasil vai dizer, realmente nós temos um presidente que vai à luta, resolve a Previdência, resolve uma reforma tributária e resolve a segurança. Ele bate nisso. Qual é o discurso do Alckmin vai ter? Nenhuma. Ele vai ser um Bolsonaro sem ser Bolsonaro. Mas analisa isso. O Chicão, eu conheço o governador de São Paulo, conversei com ele diversas vezes em São Paulo. Mas esse cara afiançou o Aécio. Mas é um partido dele, é um homem de partido tem que ir pelo partido. Ele não pode tomar decisões sozinho. Esse Alckmin é uma emoção, que é a mesma coisa que tu dirigir um Corolla com uma senhora indo pra praia, não tem emoção nenhuma, 80 por hora. Então, quem tem emoção chama-se Luiz Inácio Lula da Silva. Não, esse tem emoção. Esse total. Não, mas ele tem uma liderança. Isso ninguém... É inegável a liderança do Lula. As pessoas amam o Lula. Eu conversei com o senhor, o camarada ama. Ele vai falar mal do Lula? Não vou falar mal do Lula mesmo. Mas essa... Não, isso é mentira. As pessoas não acreditam que tudo isso possa ter acontecido. Aliás, o Lula está recebendo, em média, 5 propostas de casamento por semana. De casamento? De casamento, de namoro, A mulherada tá mandando carta para ele, manda com foto. Mas querendo a vaga da Dona Marisa? Da Dona Marisa. Primeira dama. Casar com ele. Ele disse que nem responde, né? Mesmo? Mas isso deve ser bobagem dele. Não é bobagem, a informação que eu recebi hoje pela manhã na Rádio Pump, eu fiz uma divulgação. Deve ter interesse na barba dele, né? Aquela barba do banco. As mulheres têm interesse com qualquer muquirana na rua e não vão ter interesse com o Lula. O Lula é um ex-presidente e tá cheio de dinheiro, né, Marne? Tu acha que as mulheres não estão tudo pelo bife, 90%? Então não tem mulher que goste sinceramente do homem? Gosta, 10%. Tem. Aí, graças a Deus, já melhorou. Não tinha ninguém, já tem. Não existe uma mulher que se apaixone pelo homem, pelo que ele é. Ele vai tem se que ter arrepender dinheiro. Daqui a 10, 15 anos. Então eu vou morrer celibatário. Ai, Mari, não escuta o que ele diz. Tu sabe que ainda existe amor, tu ainda... Ai, Mari, não sabe que a mulher se apaixona. Deixa ela falar, Sabe, existe tanto amor, Mari. Existe sim, existem relações verdadeiras, onde as pessoas se apaixonam pelo que elas são e não pelo que elas têm. Essa história que o Chicão conta, essas histórias que ele fala, são todas no mundo dele. Então a gente não pode levar em consideração. O mundo meu e de toda a cidade. Agora, aquela de lavar os pés com champanhe, pô. Aí o dinheiro é dele, ele faz o que ele quer. Ele tem razão, tem razão. Presta atenção. Melhor nem falar que a gente combinou antes. Tem razão, porque isso é muito mimimi, o cara não pode lavar os pés com champanhe. Por que não pode? Aí abala todo mundo, porque ninguém nem toma champanhe que ele lava os pés. É por isso que os caras ficam bravos. Calma, as pessoas ficaram muito chocadas. Porque não toma pra champanhe. Não, ok, Chicão, não estou entrando no mérito, mas é uma bobagem, né? Não, mas tu vê assim, folclore. Porque é um vídeo que está circulando na internet, né? E até o vídeo atribui a paternidade desse rapaz a um cara muito conhecido, né? Que eu não sei se essas coisas de internet, de coisas, a gente tem que relevar muito. Mas existe realmente esse vídeo que está circulando nas redes, que é esse rapaz, Douglas Aguiar, né? Douglas Aguiar, ele está num lugar que eu não identifico, mas tu dissesse que ele está na Praia de Jurerê, ele mora em Florianópolis. Ele está na Praia de Jurerê e ele está sentado assim, né? E tem um rapaz, que é o garçom do lugar, que abre uma verticô e vai lá e joga numa bacia, sei lá onde é que ele está, lava os pés dele. Legal aquilo ali. Mas assim, uma brincadeira sem graça. Agora vou te contar uma coisa, né? Aquele homem não pode ser rico, eu não vi nada mais muquirana. Mas ele é rico. Não, mas ele tem uma carinha de muquirana. Não, tá bem. Tem cara de pobre, tem muito pobre com cara de rico. Ele tem cara de... Não, se é bem que pobre, não tem cara, mas ele não parece ser uma pessoa assim, sabe...
Cá entre nós, se ele passar por mim, eu vou dizer que ele nunca tomou uma vez e clicou. Tudo bem. Ele só lava os pés mesmo. Mas se ele te oferece 30 mil reais pra tu ficar com ele, que eu sei que ele paga esses caras. Ai, que assunto, hein? Claro Por favor. Conta outra. Ô, Chicão Tufani. Não fica. Ai, meu Deus. Ô, Chicão Tufani, parei um pouquinho. Tu tá falando com a Magda Beatriz. Tu não tá falando com as pessoas que tu conhece de outros lugares, de outros interesses. Tu está falando com a Magda Beatriz. Pô, mas 30 mil não precisa ser. Nem 100, Chicão Tufani. Bah. Nem 100. Se eu quero fazer alguma coisa, eu vou e faço. Eu não sou. Se eu fosse movida a dinheiro, eu não estava sentada aqui, Chicão Tufani. Mas 30 mil. Mas, Chicão, tu vai te aceitar 30 mil para sair com uma velha, como tu diz? Numa noite? É. Eu vou. Pois é. Cadê os teus conceitos? Tomar banho e ficar ali. Onde é que estão os teus E a conceitos? maioria das mulheres faz isso aí. Não. E mente que não faz. Não é verdade. Mente que não faz. Vamos Não é ouvir os verdade. nossos Vamos Tem aos uma nossos. coleguinha Olha aqui, ó. nossa que já fez. Vamos. Chicão Tufani, não se fala de pessoas assim. Mas eu não tô dando nome. Então não dá, dando nome. então não fala. E acabou o assunto. Bom. Sobre o assunto da intervenção militar no Rio de Janeiro, Jorge Prado, de Cachoeirinha, diz o seguinte: o que vai sobrar para nós dos outros estados do Brasil é a migração da marginalia Óbvio. do Rio. Complicado Óbvio. mesmo. Enquanto não tornarem as leis penais mais duras e não construírem mais presídios, de nada valerá essa intervenção militar, diz o Noufel Barbosa, de Montenegro, Rio Grande do Sul. Jéssica, aí pelo fato de eu ter falado que muitas pessoas inocentes iriam sofrer com isso. Não tem remédio gostoso, vai doer infelizmente também para pessoas de bem, mas algo precisa ser feito. O Zé Ricardo de Porto Alegre, e assim vai, as pessoas estão... Algumas a favor e outras contra. Mas isso é normal, né? Isso não é uma unanimidade. Claro. Isso não é uma Eu unanimidade. reitero o que eu disse. O militar, o soldado, ele foi treinado, ele foi adestrado para matar. É verdade. Para matar. Isso não é brincadeira. Quando você joga o exército, não é polícia que posta o insígnia, tá preso e depois parte pro tiro e tal. O policial não quer saber, o militar não quer saber disso. Exército é exército. O exército não brinca. O exército não pode brincar, não pode rir. Não pode. Então, é uma decisão que já foi pensada. Essa decisão não foi de hoje. Isso aí já vem há muito tempo. O governo federal pensa em colocar, em determinar uma intervenção, porque é uma intervenção. Não é um estado de sítio. É uma intervenção. Quer dizer, o governo federal assume a segurança pública do Rio, é nomeado o general, e o general torna-se o responsável pela segurança pública, vai responder direto ao Congresso. Tem que ser aprovado pelo Congresso Não, também. tem que ser aprovado pelo Congresso e depois pelo Senado. Isso. Tá? E já o Temer já está providenciando, já está... E as pessoas estão dizendo que deverá ser pela urgência, né? Deverá ser à noite, na calada da noite. A gente tem medo de tudo que eles decidem na calada da noite. Que nunca é pro nosso bem. Surgiu uma data, dia 19, na segunda-feira. Que é segunda-feira. Seria às 19 horas, né? E também... e tem diferença, né? E agora aqui, ó... quem quiser saber e pode entrar em qualquer lugar e acessa a Constituição Federal de 1988, que diz que intervenção federal, ela está prevista em 3 artigos da Constituição Federal de 88, 34, 35 e 36, tá? O caso do Rio de Janeiro se enquadra no inciso 3 do artigo 34, que permite a intervenção federal quando há grave comprometimento da ordem pública, que foi o motivo alegado pelo presidente Temer para tomar esta atitude drástica. Mas existe aquela outra leitura que vem ao encontro do que o Chicão Tufani está dizendo, que isso aí ele está jogando para a torcida para fazer para se catapultar a uma outra coisa. Eu acho que isso aí que são o maior cabo eleitoral dele é a segurança. O Brasil... A segurança, investimentos, isso é verdade. O emprego e através de medidas de reformas que satisfazem os empresários e a população, o cara está eleito. O que ele precisa mais? Ter dente bonito para se eleger? Não precisa mais. Você tem, no Brasil, o Rio de Janeiro elege qualquer um, né?
O Rio de Janeiro não, elege qualquer um. Como diz Chicão, do Rio de Janeiro para cima, eles elegem mesmo, né? Agora, eu não acredito... O partido dele tem uma estrutura partidária, dinheiro de campanha tem, pega um vice no Nordeste forte, está feito a história. Pode ser o Raul Júlio. Eu não acredito, Chicão, pode ser o Raul Júlio, que é o Lula fica fora do quadro. O Lula não entra. Queimar o Bolsonaro é fácil. Se tu me disseres que o Raul Jungmann está fazendo uma belíssima presença, atitude, tomando atitudes, participação nesse episódio de segurança, não apenas no Rio de Janeiro, ele está representando muito bem. De todos os ministros desse governo, que uma tragédia, a metade, né? Ele sabe falar, ele tem uma postura, ele toma atitudes, ele toma frente das coisas. Eu acho ele o melhor ministro de todos, pelo menos é o que aparece com mais constância. Ele tem solidez no seu vocabulário, no seu conhecimento. Hoje ele cometeu um erro, quando ele disse que o general era carioca. O general não é carioca, o general é mineiro. Ele nasceu em Minas Gerais, morou no Rio. Mas nessa altura do campeonato não muda muito. Mas muda porque você não pode passar uma informação errada. Você é o comandante, ele é o comandante, ele é o homem da defesa, ele é o ministro da defesa. Eu não posso dizer que nasceu num lugar, então eu não falo nada. Se eu não sei, eu não falo nada. Ele se equivocou, ok, né? Isso não é um erro grave, mas tem que dar a informação correta. Nasceu em Minas, foi criado no Rio. Mas não, ele disse que ele nasceu em Minas, no Rio de Janeiro, tanto é que ele conhece bem o Rio. Ele conhece bem o Rio porque morou no Rio de Janeiro. Eu conheço bem o Rio porque morei no Rio de Janeiro muitos anos da minha vida. Aliás, adoro o Rio de Janeiro. Agora, eu tenho a impressão que o carioca está batendo palmas. Está batendo palmas. Está batendo palmas. Mário, senhor. Lê esse quadro e depois... Eu não vou mais comentar isso, só quero que tu lê. Segurança no Rio chega a níveis de primeiro mundo. Segurança no Rio Grande do Sul é top. Os outros estados que têm problemas, a segurança está legal. O PIB brasileiro cresce, a economia brasileira vai bem. As reformas foram aprovadas mais ou menos do jeito que tanto o povo quanto os empresários queriam. Tu não vai votar nesse presidente? Ou tu vai votar num desconhecido, no Luciano Huck? Não, o Luciano Huck já está fora. Porque o cara não tem carisma. Já está fora. Bolsonaro é fácil matar a candidatura dele. Lula pode nem decolar. Alckmin é um esquema comum, um CPF. Tá, tu vai de Temer. Tá, mas eu vou te fazer uma pergunta, então. Vai de Temer e vai de Lula. Quem é que vai ganhar? 90% Lula. Tá, mas eu estou fazendo um quadro... Sem o Lula. Mas sem o Bolsonaro, sem o Alckmin, sem não sei o que, só sobra o Lula. Não, mas eu disse que é mais fácil você desconstruir a imagem Bolsonaro e o Alckmin ficar sem discurso, sendo que o Lula não indo para as eleições. Isso sendo que o Lula não vá. O Lula indo é um perigo para todo mundo. Pois é ele, né? Olha aqui, ó, e tem entre as declarações do presidente também, abre aspas, crime organizado é a metástase que se espalha pelo país. Então, ele admite que o país todo está doente. Mas é evidente, é o câncer. Mas é a maneira que ele... É a primeira vez que ele admite, né? Porque ele acha que tudo está bem, é a ilha da fantasia. Sabe o que ele pode fazer? Ele pode fazer o que o presidente da Colômbia se elegeu. Ele baixa um decreto presidencial dizendo o seguinte... Todo líder de facção que trafica cocaína no Brasil será extraditado para os Estados Unidos. É tudo que os Estados Unidos querem. Os Estados Unidos querem erradicar a cocaína no mundo. Tu vai ver como termina o narcotráfico. Foi assim na Colômbia, tá indo o México assim, Panamá, extradição é coisa que todo mundo tem medo. Que tu vai para uma prisão americana não sai mais. Americana não sai mais nada. Não sai. Com correntinha no pé, né? Isso é uma medida. Aquela bola. A Constituição não permite cidadão não ser extraditado. Mas ele faz um jogo por baixo dos panos com o FBI, com o ICUDEA e coloca esses grandes traficantes brasileiros como procurado. Fernandinho Beiramar é procurado pelo DEA. E daí não pode ser extraditado. Os Estados Unidos é tão poderoso que eles simplesmente mandaram os Marines até o Panamá, prenderam o presidente Manuel Noriega, levaram ele para lá, colocaram numa prisão em Miami, condenaram, 20 anos depois soltaram ele, agora ele está mal, está para morrer, e levaram para outra prisão na França, sei lá, ele está preso em qualquer outro lugar que eu não me lembro exatamente. Pegaram o presidente dentro do palácio, os mariners foram lá, 2 ou 3 naviozinhos lá, desceram os camaradas do armadinho lá, aqueles foguetinhos e tal lá, pegaram e levaram, porque ele fazia um entreposto de drogas, era um entreposto na cidade do Panamá, que aliás,
a cidade Isso do aí está Panamá... no filme Profissão de Risco, era tipo um porta-avião das drogas que veio da Colômbia, do cartel de Medellín para ir para Miami. A cidade do Panamá. O Panamá nem moeda tem, chama-se Balboa a moeda. Mas a moeda circulante é o dólar é moeda, o dólar. Não, ninguém fala no Balboa. É só umas moedinhas lá, que é de balboinha lá, de Balboa. Então não tem. O Panamá, em realidade, pertence aos Estados Unidos. O Panamá era uma província colombiana. E em função da criação do canal do Panamá, os americanos conseguiram fazer com que ele se desmembrasse e se tornasse um Estado soberano, um outro país. A força dos Estados Unidos. É uma coisa impressionante, dona Magda. Marne Barcelos, deixa eu aproveitar aqui que os nossos telespectadores estão se manifestando, o Jonathan Rodrigues de Pelotas, a Aline Pereira Ferreira de Tapes, porque as pessoas ficam chateadas que elas mandam, pedem abraço, a Ivone Matos Soares, queridos meio deslocados, mas sempre número 1, só não gosto quando fala no Lula. Tá, é alguma coisa assim. Magda Beatriz manda beijos para São Jerônimo, diz a Ângela Araújo. E aí vai a nossa assistência. Tem um telespectador que mandou, uma telespectadora, a Inga Mendes de Porto Alegre, mandou uma mensagem aqui pra gente pensar. Querida bancada, com certeza que por trás desta intervenção há intenções políticas secundárias. Que é o que o Chicão está dizendo. Tal atitude. Como não há votos suficientes para aprovar o projeto da Previdência, pode ser um motivo. A intervenção impede alterações na Constituição. No momento que o governo achar que há possibilidade de votar, suspende a intervenção. Há, portanto, seriedade nesta intervenção? Polícia Federal mudar de ministério. Acaba a ação da Polícia Federal na investigação das corrupções. Seriedade e defesa real da população, será? Complicado. Acho que vem ao encontro do que o Chicão disse muito, né? Que o Temer é o que mais tem vantagem nisso aí. Não, ele está com a caneta na mão. Quem está com a caneta na mão tem a vantagem, já parte dessa. Mas também tem a vidraça que pode ser quebrada. Eu ia dizer vidraça de vidro é muito bom. A vidraça que vai ser quebrada. Ele tem a vidraça que pode ser quebrada a qualquer momento. Sinceramente, não acredito no Temer. O Temer é um cidadão com 3 ou 4% de popularidade. Ele pode passar a Previdência, ele pode fazer o que ele quiser, ele não vai conseguir o voto do cidadão brasileiro. Ele não tem carisma, ele tem a caneta, ele tem o poder, ele tem tudo, mas ele não tem o poder junto ao povo, né? Ele não tem carisma, as pessoas não é simpático. Então quem é que tem carisma? Não, Chicão, deixa eu te dizer uma coisa, eu não duvido, depois que tu acertou o Donald Trump, ninguém tá duvidando de ti, entendeu? É um contraponto. Eu tô contrapondo, assim, por exemplo, o Michel Temer, não esquece que as pessoas têm ódio dele, porque ele passou a perna na Dilma, passou a perna no PT, tem essas coisas também, entendeu? Isso é um número muito grande de pessoas. E, além do que, ele está envolvido num monte de rolo, não é bem assim também, as pessoas também não estão... Eu acredito que, à medida que as coisas vão acontecendo, que o tempo vai passando, as pessoas vão se informando, vão se aculturando e já não serve mais qualquer coisa. Não duvido, certo, Chicão? Se eu tivesse uma bola de cristal, pudesse adivinhar alguma coisa, quer dizer para vocês que eu talvez estivesse em um lugar bem diferente. Tem um efeito aí que o Temer pode se aproveitar. O efeito Copa do Mundo. O Brasil ganha a Copa do Mundo. O país fica anestesiado, inebriado, e ele pode capitalizar isso aí. A Copa do Mundo é importante. O Tite já disse hoje, em alto e bom som, perdendo ou ganhando, ele não aparece em Brasília. Declaração. Falei não vai a Brasília para fazer aquela visita? Não precisa. O presidente, ele não quer saber, diz que não se mete político, o negócio dele é treinar. Mas o jogador, mas isso ele é o presidente da República. Eles têm que ir. Tem que ir, presidente da República. Chama, não vai. Isso, mas o Brasil não vai ganhar. O presidente da República presta homenagem ao Salam Aleikum todo. Mas ele não é obrigado, né? Não. Ele pode se negar. Claro que não é obrigado. Não é obrigado a nada. Magda, mudando de assunto. Vamos lá, vamos variar os assuntos que nós vamos lá e voltamos. Senão a gente vai falar só sobre Não, mas igual isso aí vai... Ainda vai repercutir muito, né? Mas ontem nós comentamos aqui no programa a dona da clínica, né, de vacinação, que foi presa acusada de dar vacinas falsas nas pessoas. E aí hoje a juíza Ângela Roberta Papes
que é substituta na 2ª Vara Criminal do Fórum da cidade de Novo Hamburgo, ela decidiu reverter a prisão preventiva para domiciliar desta moça, dessa farmacêutica. Dessa criatura, que enganava muitas pessoas. Entre aplicar vacinas, ela ainda cobrava valores exorbitantes e, de repente, tudo indica, a acusação diz que ela também usava a mesma seringa em várias pessoas para aplicar. Isso é lamentável, né? Uma das razões, aí entra os argumentos, né, para conseguir que ela fosse libertada. A primeira é de que está fechada a clínica, então ela não poderia fazer nada, está interditada, não poderia trabalhar nem fazer nada. Ponto 1. Ponto 2. Ela tem 2 filhos pequenos. Menores de idade. Aí foi aplicado a ela a mesma coisa que foi aplicada à mulher do Sérgio Cabral, que a gente discutiu, porque raramente eles fazem isso, né? Isso. Agora, um país que faz uma passeata em prol da maconha, como fizeram no Rio de Janeiro, com a participação de 20 mil pessoas ali na Lapa. 20 mil cariocas foram para lá com imagens da planta, com aquelas fotografias, aqueles desenhos da planta. Viva a maconha! O país da maconha! O que é isso? Isso é uma brincadeira. O Chicão tem razão, isso é uma piada, isso é uma brincadeira. É um país de fancaria, como eu disse ontem. Não é possível que o povo brasileiro não respeite as leis. Sabe por que eles não respeitam as leis? Porque as leis são brandas, as leis não existem. Você vê, a moça, essa senhora aí, vende essas vacinas que não existiam, usa a mesma seringa, aí ela tem 2 filhos, ela vai para prisão domiciliar. Olha, isso é um crime inafiançável. Se fosse nos Estados Unidos, fosse na Alemanha, fosse em Israel, qualquer país do mundo, essa moça ia ficar muitos anos na cadeia. Não sei nem o nome. Até porque eu vou te dizer uma coisa, Mário Barcelos. Se isso tudo é exatamente assim, e for provado, tudo isso, me parece que já está provado de que havia má fé em tudo isso, e ela é a responsável, ela faz um bem estando afastada dos filhos, porque ela é uma pessoa perniciosa. Sim. Em termos de educação, tu imagina essas pobres dessas crianças, como devem ser, estão crescendo na falcatrua junto, né? Não é verdade. Né? Que exemplo essa mãe está dando. O ilícito penal cometido por ela é um ilícito penal gravíssimo, cujo resultado seria um resultado financeiro para ganhar dinheiro. Ela não fez por ignorância, não foi por ela queria ganhar grana. O negócio dele, como diz o Chicão, é bala, é grana. Marne, a propósito do que tu estás falando, o César Matias Fröhlich, nosso telespectador, diz o seguinte: o próprio governo já admite que não tem mais controle sobre o tráfico de drogas. Esta intervenção no Rio de Janeiro vai fazer com que os traficantes migrem para São Paulo e Minas Gerais. Tem que combater o usuário de drogas através de mecanismos que dificultem o seu dia a dia. Vê exatamente o encontro estava falando agora da parada sobre a maconha. Exemplo, o Ministério do Trabalho incluir como obrigatório o exame toxicológico nos exames admissionais e periódicos. E os usuários perdem o trabalho por associação criminosa ao tráfico. O MEC poderia incluir também um exame toxicológico nas matrículas e rematrículas das universidades. Perde a vaga a associação criminosa ao tráfico. E no Denatran, exigir o exame toxicológico nas novas habilitações e renovações de todas as categorias da CNH. Perde a habilitação por associação da mesma forma. Lembrar sempre que o consumo de drogas é considerado legalmente associação criminosa ao tráfico. Deve ser punido também. Claro que eu não sei se pode fazer tudo isso, se pode associar uma coisa a outra, mas é um jeito também de tu controlares. Dona Magda, o princípio de tudo isso, da educação, que eu sempre falo aqui, a educação, que é que dá a base, a lei e a ordem, é a morte da família. O pai não conversa mais com os filhos, o pai tem que trabalhar, quando é o pai, né? Quando não já é o segundo ou terceiro marido, nada contra isso, mas tem que conversar, tem que haver o afeto, tem que haver, meu filho, como é que está na aula, como é que está isso, etc. Porque senão o garoto, 13, 12 anos, 15 anos, o menor impúbere e depois já na puberdade, vem um garoto, vem cá, dá uma puxadinha aqui, né? Aí vai dar a primeira. Um baseadinho, não, isso aqui não faz mal. E a porta de entrada, né? A maconha
maconhinha, daqui a pouco ele tá cheirando. Nos Estados Unidos dá uma cana alta, mas aqui não, coitadinho do menino, vamos liberar tudo. Vamos liberar o Fernando Henrique, o falastrão, porque o Fernando Henrique é um falastrão, né? O Fernando Henrique é um falastrão. Estou muito decepcionado com as últimas declarações. O que é uma decepção para alguns. Para mim é. Para mim também. O Fernando Henrique, olha, eu fiz campanha, colocava ele no ar, colocar todos os dias ele no ar, conversar com ele todos os dias, o Fernando Henrique, mas o senhor vai ser o nosso presidente. Não, você que está falando, vai ser você o presidente. Eu disse, olha, com esse plano aí, etc. Me lembro, coloquei ele diversas vezes conversei com ele em São Paulo. Ele cometeu erros gravíssimos. O primeiro grande erro foi ele sentar na cadeira do prefeito de São Paulo e se elege o Jânio Quadros. Foi o maior erro, né? Ele sentou na cadeira, tirou fotografia, eu vou ser o prefeito, perdeu a eleição, né? Então ele é um falastrão, ele fala determinadas coisas, tá com 86 anos, mas ele falava isso com 40 anos de idade. Eu entendo, porque eu fui asilado, vivi em Paris, vivi ali, vivi aqui, as expensas do governo brasileiro, e ainda lecionava e ganhava como professor na França, no Chile, eu não sei quantos países ele teve. Então, nós não temos hoje um grande político brasileiro. Quem é o grande político brasileiro vivo, né? Que a gente pode sentar, vamos ouvir falar o fulano de tal, agora vai entrar na televisão fulano de tal falando, né? Vamos prestar atenção no que ele vai dizer, porque esse homem, além de ter um espírito evoluído, de ser uma pessoa com conhecimento, ele é uma pessoa honesta. A palavra é honestidade, não existe mais a honestidade. Essa coisa virou uma brincadeira, é tudo agora, uma empulhação. A palavra empulhação. Não te altera. Tu sabe, eu tô bravo. Que para mim a grande decepção política em 2017, e 2018 começou ontem, foi o Dória. Sabe por quê? O Dória poderia ser esse grande político. Porque o Dória tem tudo, o Dória é boa pinta, o Dória é fashion, o Dória é rico, é casado com uma mulher bonita, ele é bom de microfone, ele tem carisma, ele tem tudo que um presidente nos Estados Unidos americano gostaria. Só que o problema do Dória é o seguinte, ele não tem consistência, não tem atitude. A arrancada dele foi de uma Ferrari, 0 a 100 em 2 segundos. E a continuação dele foi com um gol. Ele terminou que nem um cara que virou um patinete. Aí eu vou te dizer assim, ó, ele foi autodesconstruído. Entre os atributos dele, eu não sei se tu concorda comigo, ele tem um atributo que é comum a boa parte das pessoas e que destrói a pessoa. Ele se acha o cara. E foi aí que ele se perdeu. Não tem humildade, ele se perdeu aí, Chicão. Porque ele começou a fazer muito barulho e pouca produção, entendeu? E ficou meio enlouquecido. Olha, muita mídia, né? Eu assisti 3 ou 4 apresentações dele em lugares diferentes. Ele tá no limo. Todas iguais. Ele falava, ele tinha papo para 20 minutos, só falava mal do Lula. E cadê? E tu é o quê? Tu vai fazer o quê? Como é que é? A soberba das pessoas destrói. É humildade, né? De humus, terra, né? Não tem. Porque agora eu concordo em meio termo contigo. Eu acho que a soberba, ela destrói as pessoas quando as pessoas não têm conteúdo para manter essa soberba. Porque o Trump é a soberba total. Para mim, o Trump é o cara mais soberbo. Mas ele manteve a soberba. Eu sou o cara, eu vou fazer e está fazendo. Tá, concordo contigo. E agora esse aí, eu sou o cara e não fez nada. Esse aí foi engolido pela soberba. Nós falamos da justiça americana. O Fred Trump, o pai do presidente americano, era um grande construtor de imóveis, casas, edifícios e tal, em Nova York, naquela região ali, toda Manhattan, né? Etc. Que, aliás, Manhattan tem esse nome porque era uma tribo de índios que morava ali. E ele não vendia nem alugava imóveis para negros. Que horror! Não vendia e nem alugava. Bom, o que aconteceu? Entraram com ação contra ele. Ele fez um acordo com a promotoria, etc., acabou, continuou fazendo a mesma coisa. Então a justiça americana também, né, nesse aspecto aí, né, ele dizia, eu não quero vender, eu não vou vender, não vou alugar, não vou fazer nada. E aí, quando aconteceu, absolutamente nada. Absolutamente racista, como é o povo americano. Mas teve um presidente negro. Aquilo ali foi fumaça para o mundo se apaixonar. Eu acho o brasileiro mais racista que o americano. Bom, em alguns aspectos, sim. Eu acho o brasileiro mais racista que o americano, sabe por quê? Porque os ídolos americanos são negros. Um símbolo sexual americano é um Denzel Washington, um Jamie Foxx. As mulheres negras nos Estados Unidos, elas têm um prestígio de beleza muito grande. Agora, no Brasil, tu vê uma novela. O negro nunca é o empresário, bambam, é sempre o motorista do empresário. Nunca é o delegado, é o detetive. Ele sempre diminui o negro aqui, eu não sei por quê. Porque o Brasil foi construído por negros.
Eu acho que o Brasil é um país negro. O país é um país de negro no Brasil. Com certeza. E o Brasil tem que se orgulhar de ser o país de negro que mais deu certo no mundo, mais que a África do Sul, e pratica esse racismo. Eu entrei no baile da Favorita, é uma coisa que me deixou triste, porque eu tenho os meus melhores amigos são negros, sabe, Mário? Eu entrei lá, tinha 4.000 pessoas, subi no palco, microfone com o DJ, olha, eu não vi mais nada do que 10, 12 negros. É muito pouco isso. Claro, até tu vai em qualquer discoteca em Nova York, a Marquee, que é a mega discoteca lá, a metade é negro. E tem mais, todo mundo sabe que a origem do homem é a África. Todos nós temos sangue negro. Todo mundo tem sangue negro. Todo mundo tem. Não existe um cidadão nessa face da Terra que não tenha sangue negro. Mas então... você está falando uma coisa, Marli, eu vou questionar. Me parece que é uma minoria que sabe isso. Sabe por quê? Porque a história não é contada mais. Há muito tempo que não se conta mais história. Como é que as pessoas vão saber? Na verdade, todo mundo sabe, mas as pessoas ignoram, né? Elas só veem o que elas querem. Mas eu acredito que o fato de existir racismo não é nos Estados Unidos, não é no Brasil, isso é em qualquer lugar. As pessoas só tem uma coisa que supera isso: dinheiro. O camarada, quem é que trata mal o Pelé? Não é o homem, mas eu vi, conversei com o mundo do Pelé, as pessoas beijam a mão dele. Pelé está acima do dinheiro, Pelé ele é um mito. Ele é um mito, ele não é um fato, ele é um mito. É verdade, ele é uma exceção, não dá para comparar com nada. Olha aqui, ó. O Joaquim Barbosa é outro que as pessoas respeitam. Não, adoram. Olha aqui, ó, a Agas, que faz Expo Agas todos os anos, traz sempre nomes excepcionais para serem palestrantes, lotam o teatro, aí tem que colocar pelões também nos outros espaços da Fiergs, porque são sempre grandes nomes, grandes figuras, que tem muito para apresentar. Mas, e como eu faço alguns anos para eles, isso eu posso dizer para vocês, quando veio o Joaquim Barbosa, extrapolou todas as possibilidades. Todas. Tinha gente em tudo que era lugar, tinha gente que ficou de fora. Tinha telão em todos os lugares. Efetivamente, o Joaquim Barbosa, ele é uma grande figura e eu acho que ele representava para nós algo muito forte. O que aconteceu com ele que parece que o avião caiu? O avião porque ele não quer. Barbosa, primeiro, ele não quer. Primeiro, ele não quer. Mas por que ele saiu tanto do cenário político? Mas, Chicão, primeiro, do cenário político, ele nunca foi político. Ele tinha o cenário dele como juiz. Chicão Tofani, ele não consegue ficar mais sentado nem em pé, Chicão Tofani. Problema de coluna. 20 minutos. 20 minutos. Quando ele fez a palestra, tinha que ter uma cadeira, tinha que ter não sei o quê, ele fica um tempo em pé, ele não consegue sentar, ele está sofrendo muito daqueles problemas dele de coluna. E ele não tinha interesse em ser político justamente pelas combinações, engendrações, mas engrenagens. Seria um nome forte, por isso que eu te digo, eu acho que aquela presença daquele público excepcional de todas as possibilidades, todos os níveis, todas as terras, tudo ali, era justamente por isso. Ele representava uma esperança muito... Se tu lembrares bem, ele foi o primeiro paladino da justiça que apareceu. Não foi? Mas, Mari, quantos presidentes negros o Brasil teve? Nenhum. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Quando a metade da população é negra, é um absurdo isso aí. Nenhum. É um absurdo total. Negro. E por que o negro não vota no negro? Explica isso. Vota. Mulher não vota em mulher. Mulher não vota em mulher. Mulher não vota em mulher. Mas o negro vota no negro, depende do negro. Ele eu vai acho ver que vota, sim. Claro, se o negro comprovar as suas qualificações, evidentemente que o negro vai votar. O negro, branco, preto, amarelo, vermelho, qualquer pessoa. Isso não interessa a cor. Isso é uma maior bobagem, é como um negócio de guerra, né? Eu não entendo isso. O ser humano... Essa autofagia, as pessoas se comem, né? As pessoas se destroem, as pessoas inculcam, introjetam dentro de si um ódio. E a pior coisa do mundo é o ódio. E outra coisa pior que o ódio é o ressentimento. As pessoas, Magra, são ressentidas com a vida, com isso, com o meu emprego, meu trabalho. São rancorosas. São rancorosas. E guardam rancor, odeio, porque não sei. O que é isso, meu Deus? Vamos olhar a vida com paz, com amor, com olhos benévolos, né? Você olhar, mas que bonita essa flor,
que dia lindo estava hoje em Porto Alegre, que dia bonito estava em Porto Alegre hoje. E as pessoas parece que elas cultivam e cultuam o ressentimento. Mas eu gostaria de mandar um abraço para um telespectador, Dr. Cláudio Fetter, cultíssimo Dr. Cláudio, me deu umas dicas aí a respeito de alguns assuntos. Cláudio Fetter foi professor da PUC, professor de Direito da PUC. Um abraço, ele é nosso telespectador, ele é encantado com a senhora, o Dr. Cláudio. Né? Obrigada, professor. Cláudio, obrigada, Dr. Cláudio. E disse que assiste o programa todos os dias. Né? Por que tu nunca te candidatou? Eu já vou te responder. É que eu quero pegar o embalo dos beijos e abraços. Nós temos também uma outra telespectadora muito especial, fã telespectadora, que neste domingo, Marne Barcelos, vai completar 75 anos. Ela é moradora de Canoas e o nome dela é Ida da Silva. Como nós não vamos encontrar com a senhora no domingo, dona Ida, nós estamos aproveitando este momento para lhe desejar toda saúde, paz, tranquilidade e agradecer a sua companhia todos os dias no nosso programa. Um feliz aniversário para a senhora, né, Mário? Isso, um abraço, que a senhora tenha paz, né? 75 anos. Ainda eu comentei a semana passada, o Gustavo Vitorino me deu de presente um DVD do Frank Sinatra. Mas que presente, hein? Mas foi o maior presente que ele poderia ter. Ele me deu 2 presentes. Meu aniversário, eu quero dar um DVD. Usado, comprado no brechó ali. Coisa do Gustavo Vitorino. Ele vai lá e compra uma calça. Ele não comprou, era promocional, ele ganhou. É muita chinelagem. Olha a Márcia de Windsor aqui. Uma relíquia, né, Marne? Tem que valorizar um presente com carinho. Deixa eu não foi na fora, comprou uma calça de jeans. Esse show foi gravado na República Dominicana em 1990. Ele completando 75 anos de idade. Então, eu queria dizer, maravilhoso, cantando aquele domínio de palco, domínio de microfone. Aquele homem era carismático, né? E aquela voz, né? Quando ele abria aquela voz. Aliás, quem gosta de aprender inglês, ouça o Sinatra. Dá para cantar as músicas do Sinatra. Tudo. Mas, dona Magda, eu queria aproveitar. Ganhar de brinde. As pessoas me perguntam muito sobre a Segunda Guerra Mundial, né? E hoje eu dei uma passadinha lá no meu amigo Mário, da Livraria Nova Roma, e trouxe alguns livros, como faço sempre. Esse livro eu já tinha, mas como eu não achei dentro de uma coleção, dessa mesma coleção, que é a coleção Rennes, que são 114 livros, eu tenho 100. Não consegui os outros 14. Sobre esse livro, Pearl Harbor, a invasão de Pearl Harbor, o ataque japonês, 3.000 pessoas morreram neste ataque dos japoneses, e que no dia 8 de dezembro de 1941. Este ataque a Pearl Harbor faz com que os Estados Unidos entre na Segunda Guerra Mundial, chamado pelo presidente Franklin Delano Roosevelt de Dia da Infâmia. O Dia da Traição não foi bem isso, eles tinham tirado espertamente os porta-aviões que estavam lá estacionados em Pearl Harbor, mas ele precisava de um mote para entrar na Segunda Guerra, e o Congresso só aprovaria se houvesse uma agressão contra o território americano, no Havaí, que é território americano. Então, esse livro eu recomendo, porque é um livro ilustrado, com muitas fotografias dos torpedeiros afundados, dos aviões que foram destruídos e que estavam nas pistas lá de Pearl Harbor da ilha. E outro sobre o Holocausto. Isso é uma coisa muito séria, esse livro, do cidadão que mora em São Paulo, Ben Abraham. Eu não sei se o Abrão, vamos falar Abrão, está vivo, o Holocausto, né? Então, narra aqui em diversos capítulos a origem, porquê do antissemitismo alemão, quando começou o antissemitismo, fala até da época dos faraós, quando houve o êxodo e quando houve a diáspora, né? A diáspora, que é a dispersão do povo judeu, dos hebreus, né? Que o judaísmo é uma religião. Então, esse livro retrata o massacre de 6 milhões. Eu recomendo para vocês, vou repetir, chama-se Holocausto. Ben Abraham, esse cidadão veio para o Brasil, ainda moço, e passou algum tempo recluso num campo de concentração da família. Só ele sobreviveu. Só de pai, mãe, tio, avó, irmão, só ele sobreviveu. Veio morar em São Paulo, teve a sua vida e escreve esse livro relatando e calcados em documentos importantes sobre Birkenau, Treblinka, Auschwitz, o primeiro ataque a Lodz, que foi instituído o primeiro campo em 1939 em Lodz,
que fica na Polônia. Depois ele fala do gueto de Varsóvia, e é importante. As pessoas que querem conhecer a história, como você falou, as pessoas não conhecem a história. Então a pessoa tem que ler esse livro aqui, que fala disso aqui, com fotografias, com os alemães aqui, alguns documentos. Tem imagens aqui que são realmente horríveis, né? Milhares de corpos em Auschwitz, não dá para mostrar para vocês, que é uma fotografia preto e branco aqui. Livros do Mário de presente, do consegue? Se o senhor for lá, o seu Mário vai lhe presentear. Não, nós não vamos mostrar. Meu coração na curva do Rio. Eu tenho esse livro em casa. Eu quero esse livro. O senhor quer minha caneta, o senhor quer tudo. O que tu está querendo do Mário agora? É Proibido Morrer, Jean-Pierre Beltoise. Esse eu não conheço esse livro. Não conheço esse livro. Mas é emprestar com volta ou sem volta? Não, comigo é com volta, querido. Ele te devolve as canetas? Porque eu descarto as coisas, eu não gosto de muita coisa em casa, não gosto de muita... Tu cuida que vai ler e vai botar fora das coisas. Não, vai botar, é como ele faz, né? Ele arruma a namorada e manda botar fora. Vai querer fazer o quê com ela? Casar. Empilhar a namorada, coleção de namorada em casa. O senhor propõe casamento. Quer 20 namoradas tudo em casa. O senhor é igual o senhor Gustavo Vitorino. É namorado de óculos. Agora faz uns ganchos e vai... Dona Magda, ele chega com aquela cara de cachorro lambido aqui. Cachorro que lambeu banha. Cachorro pidão. Não, eu tô tão sozinho, eu preciso arrumar uma namorada, eu quero casar, eu quero ter uma família. O senhor não diz isso aqui? Ele se contradiz. Tem momentos que quero, tem momentos que eu não quero. Porque às vezes eu vejo a sordidez da figura mulher. A sordidez? Ai, que bonita essa palavra. Às vezes eu vejo a bondade, entende? Aí eu fico oscilando. E a sordidez do homem, e a maldade do homem. Que bondade o homem tem? Não tem, né? Não, tu não sabe porque tu não namora homem, tu namora só mulher. Ela é que sabe disso, que namora homem. Porque não dá pra generalizar e tu dizer que são só as mulheres que são os problemas, porque os homens também são. Os homens não querem nada sério. Eu tô com outro problema, sabia? Diga. Eu tô apaixonada pelos teus cílios há 2 semanas, tu tá sempre com os mesmos. Que eu quero saber, porque tá tudo igual há 2 semanas. Que eu coloquei uns cílios, né? Lindo, lindo, eu tô apaixonada. Uma amiga minha, Tayla Collin, a senhora como mulher... Peraí, deixa ela explicar. Então explica depois. Tu tá com o mesmo desde o início? Sim, eu coloquei ele na semana passada. Pois é. No centro Karina Borges, com a Tayla Collin, e ela colocou... A Tayla, que era da nossa colega aqui? Que trabalhava conosco, e ela coloca esses cílios maravilhosos. Como é que tu faz pra lavar o rosto? Só com lenço umedecido, né? Bom, tá bem. Não, Dona Magda. Tá linda. Parabéns a Tayla pelo trabalho. A senhora como mulher, Tayla, como é que uma mulher, em sã consciência, vai querer um homem com a instabilidade emocional? Já acabou de dar a resposta. Uma mulher em sã consciência. Quem faz Mas, isso querido, é insana. tu tem estabilidade emocional. O cara é sempre igual. Você acorda às 8, ai, te amo, minha mãe. E a mulher, ai, paizinho, querido. Não tem pior, nada do pior que chamar mesmo jeito, de mãe. fala do mesmo jeito. Tu quer essa estabilidade? Mas é isso então que a fica mulher propondo procura. Mari, tu fez isso. Quantas vezes tu casaste, Mário Barcelos? Não lembro. Não perdesse a conta. Ele ficou com mais de 800. Porque tu casou mais de uma vez? Claro. Todo mundo casa mais de uma vez. Não, eu não. Eu não casei ainda, então não posso dizer. Eu não. Mas toda mulher procura isso, Chicão, a estabilidade. A mulher quer um homem que faça... Sou eu que não sirvo pro casamento. Eu não sirvo pro casamento. Exatamente. Eu não sirvo. Porque às vezes mulheres casaram de novo. De estabilidade casa com milionário. Eu não sirvo para o casamento. O cara chega lá e diz assim, a casa... Chicão Tufani. Vão nós tomar. O carro tá na busca e pressão. Perdi o emprego, o amor foi pela janela. Muda o texto, tu sempre fala a mesma coisa. Mas inventa outra coisa pra ti. Tu sempre pensa que o importante pra mulher... O importante que eu vou fazer, eu vou botar um vídeo de vocês discutindo. Eu não sou mulher. Faz 2 anos que vocês discutem a mesma coisa. Eu não aguento mais. Aí ele fala. Aí ele fala aqui no programa essas besteiras, daí as pessoas ficam, cadê as mulheres pra defender a gente? A gente tá cansado de falar todos os dias. Não dá, ele faz só pra implicar. Aí se todos os dias eu discuto com ele, eu sou a ruim, porque eu só pego no pé dele. Mas não, ele fala essas besteiras. Olha aqui, o Jefferson Andrade nunca assistiu o nosso programa, mas desde que começou a assistir não perde nenhuma. Parabéns a todos. A Maria Isélia se manifestou, mas ela tá num outro lugar onde ela não consegue nos assistir. Adoro vocês, é bom demais, e pessoas bonitas, inteligentes. Química Perfeita, adorei esse texto da Ana Célia Costa Ismailov. E esse programa é top, melhor do Sul, Chicão é de lua. Amo atualidades, Pampa, um abraço a todos. Hoje vai ser só elogios, saudades de assistir vocês. O Chicão eu acompanhava desde quando ele tinha programa com entrevistas nas festas. Quem diz isso é Ronete Anelise Pereira de Souza. Que bacana, né?
Hoje, qual será a lua do Chicão? Não sei. Olá, Magda. Olá, bancada. Sou o Jonathan, de Pelotas. Tenho 19 anos. Não implica comigo, tu deixa, né? Não, eu passo por cima. Foi que a é pra não telespectadora render. que falou. Olha aqui, ó. Tenho 19 anos, comecei a assistir o Atualidades Pampa e agora não perco mais nenhum. Manda um abraço para Pelotas. Um abraço para Pelotas, Jonathan Rodrigues. Aqui no WhatsApp do programa, o Fábio Araújo diz: mas, Marne, como o país não vai ser ressentido com este país de 3 pontinhos? Trabalhamos, somos roubados pelo governo e pelos bandidos. A população não aguenta mais essa desigualdade social. Chega. Bom, 2 coisas. Diga. França, Revolução Francesa, 1789. Rússia, Revolução Bolchevique, 1917. Tem que fazer uma revolução, então. Tem que trocar. Mas é o que muita gente está pensando. Tem que fazer uma revolução. Deixa eu fazer um meia-culpa aqui com os nossos telespectadores. Eu não estava recebendo os e-mails, tá? Agora eu fiz uma limpeza rápida aqui enquanto vocês não viram e agora eu estou recebendo os e-mails, tá? Então, o Luciano Fonte diz assim: esta intervenção é para aprovar a reforma da Previdência. É verdade também. Para ser aprovada, ele suspende a intervenção e depois de aprovada ele volta a intervir. É simples a jogada. A Ares Meire Silva, boa noite. Sobre o terror do mar de que os militares atirem nos bandidos, quem dera. Infelizmente, segundo o decreto do Temer, eles não têm permissão para atirar. Sequer terão função semelhante à de polícia. Isso é verdade. É o que diz. Então, para que serve? Pois é, exatamente, é o que ela está perguntando. O Bernardo Almeida... Custo fantástico. Eu não entendi, o Bernardo Almeida fez uma pergunta aqui, ó, eu até vou ver se é de hoje, Oi, por que a Carla quebrou a cadeira dela na praia? Bernardo Cico de Santa Maria. Nem estou sabendo disso, não. Bernardo. Você que está nos no Havaí, contando. Então. Não sei se ela não voltou ainda. Se quebraram ou não, está no Havaí, não importa. Não sei. Tu podia descobrir e nos contar. O Ademir Feijó diz o seguinte: concordo plenamente com o Chicão. É mais uma jogada política do senhor Temer. Não sei se para se reeleger. Quem sabe para apresentar um candidato dele. Gostaria de ouvir a sua opinião. Abraços, Ademir Feijó. O problema é que não tem candidato para apresentar. Os quadros do PMDB estão muito envolvidos na Lava Jato. E estão muito sujos, né? Sim, estão sujos, né? É difícil um candidato do PMDB. Dona Magda, tem uma campanha na Índia que é uma campanha absolutamente insólita. Em meio à campanha contra a defecação nas ruas. Não, mas que papinho é isso? Em nome da limpeza... Tem um bicho aqui na minha volta, desculpa. Em nome da limpeza e da higiene urbana, o ministro da Saúde da Índia foi flagrado urinando no muro. O nome dele é Kalisharan Sarraf, que chefia a pasta do Estado em Rajasthan. Desceu do carro e se aliviou à beira de um pavimento em Jaipur. Um funcionário do partido de oposição do Congresso postou no Twitter a foto que desencadeou uma onda de críticas às autoridades. Se eles fizeram essa campanha, que a Índia realmente é mesmo, horror, né? As pessoas fazem as suas necessidades. Aquele Rio Grande é brincadeira. O cara vai ser batizado ali, enfia a cabeça ali. As pessoas vão. Não pode matar a vaca, O turista vai lá e quer entrar já pensou o Vitorino ali? O Vitorino tem tudo a ver, porque o Vitorino toma um banho por semana. Que isso, Chicão Tofani? Então, o Vitorino... Não fala isso. É o turno dele. Para, Chicão Tofani. Mudando de assunto... Mas tu me disse hoje... Não disse, o que eu disse? O Vitorino não está tomando banho ali. Mas como é que eu vou te dizer isso? Eu não sei. Mas tu tem um olfato assim. Mas eu não disse isso. De vez em quando ele chega meio bom. O que é, mano? Não, ele chega assim meio... Bem assim, vencido? Vencido. É aquele cheiro de murrinha. Para, Chicão. Eles falam isso só porque ele não está aqui para se defender. Olha que eles vão falar na frente dele. Sabe que o Gustavo Vitorino assiste depois, né? E ele deve estar voltando, já deve ter chegado de volta. Ah, não, ele vai ficar na praia no final de semana, porque vai trabalhar. A mulher vai dormir com o Vitorino, vai ter aquele cheiro. Tu acha onde que ele não toma banho quando ele está na praia? Eu acho que ele não toma banho diariamente. Ele acha que toma um desodorante aqui, babá. E como ele não fica com ninguém... E tu toma banho todos os dias? É obrigação, querida. Eu não durmo sozinho, é obrigação. Eu não durmo sozinho. Eu sempre sou solicitado todo dia, tiroteado todo dia. Então, depois ele não sabe por que as pessoas odeiam ele e mandam, distratam ele. Agora o Vitorino, nenhuma mulher quer ficar com o Vitorino. Não, é verdade. O Vitorino tem um fã-clube. Mas eu vejo os nomes das mulheres que... Parou, Chicão. Olha a discriminação. Parou. Um assunto muito sério que a gente não pode deixar de falar. Foi o pedido de aumento da tarifa de ônibus solicitado pelas empresas de ônibus.
está na época de fazer aquela revisão atual, né? E ela é feita após definição do aumento salarial dos rodoviários. É bom entender que esse pedido, esses valores, são analisados pela IPTC. Mas, nesta sexta-feira, o Sindicato das Empresas de Ônibus de Porto Alegre protocolou, junto à IPTC, um pedido de revisão da tarifa. Segundo os cálculos da entidade, o valor ficaria em 4,5461, ou seja, R$ 4,55. Meu Deus. Ou seja, 12% acima do preço atual da passagem, que é de 4,05. Este valor solicitado não é o definitivo, é apenas um pedido, será analisado pela IPTC, que vai depois encaminhar essa proposta de mudança de valor da tarifa ao CONTU, que é o Conselho Municipal de Transportes Urbanos. Ainda não há uma data prevista para que isso ocorra. Porque após esse processo todo, o CONTU tem 7 dias para avaliar e votar pela aprovação ou não. É bom a gente lembrar que o aumento do último aumento não foi efetivado, não foi? Não entraram na justiça e ele foi reduzido. Então, existe uma defasagem aí. E entre os argumentos usados pelas empresas para solicitarem um aumento, exatamente são essas. Primeiro, as isenções. Sempre as isenções são as culpadas. Então, acaba com a isenção. Tu não acha? Acaba com a isenção. Eu acho que tem que deixar para policiais militares. Eu acho que esses teriam direito a ter um transporte. Acho que tem que rever essas isenções, tá? E também foi uma coisa que no ano de 2017 a prefeitura tentou reduzir, não conseguiu, não conseguiu. E outros argumentos das empresas para o aumento. Queda de 10,89% no número de passageiros pagantes neste ano que passou. É óbvio. A entrada dos Uber. Nós já comentamos aqui, né? Caiu muito o movimento nos ônibus. Exatamente. Né? Mas algo também que prejudicou muito foi o aumento da gasolina, né? Também o valor da gasolina fez crescer os custos. Está aqui, ó, o combustível utilizado teve um acréscimo de 13,14% desde o último reajuste da tarifa, tá? Aumento no uso de aplicativos de transporte, despesas com mão de obra que representam cerca de 50% do custo do sistema. Ou seja, começa o ano, além dos impostos todos que a gente já pagou, começa também essa coisa da passagem e outras coisas. O que tu acha desse pedido, Marco? E um problema, né? Os ônibus têm péssimas condições. Sim. E o que foi prometido de troca de frota, colocar ar-condicionado, não aconteceu. Bom, o primeiro grande problema vai ser o aumento das lotações de Porto Alegre. Vai para 6,60, 6,70. Não tem como, vai se tornar inviável. As linhas vão ser canceladas, muitas já estão operando com a metade dos carros, porque não tem fluxo, não tem movimento. Então, ninguém vai colocar um carro. Hoje eu saí da rádio, 11 horas da manhã, fui resolver meus problemas do centro e peguei a lotação. Fui sozinho daqui até o centro. Só eu, de passageiro. As pessoas não estão usando. R$6. Esse é o aplicativo. Sim, então sozinho, não tem como subsistir. A empresa que faz aqui essa linha, Alto Teresópolis, eu ando lotação, eu não posso dirigir, eu expliquei 500 vezes por quê. Então, a realidade é essa. O ônibus vai subir também, então vai diminuir o fluxo. As pessoas vão a pé, porque as pessoas não têm dinheiro, as pessoas não têm emprego. Não tem emprego, vai pagar como? Porque as pessoas não querem pagar o transporte. E outra coisa, que tem de gente também que viaja, nas lotações tem que pagar, mas os ônibus que tem de gente que viaja aí, que não paga, né? A pessoa com mais de 60 anos, chega no não paga ônibus. Eu não, estou no borderline. Por quê? 60, mas pode, você não paga, você tem que tirar a carteira. E agora não dá para tu diminuir, Chicão. Não dá mais para diminuir. Você me disse que eu fiz 60, agora de 60. Sim, acabei de dizer, tu sempre disse que tu está fazendo 60. Está gravado. Ele esqueceu que tinha dito que eu fiz 60 no dia 6 de dezembro. Ô Marne, e se o aumento se vai acontecer o aumento no ônibus, na lotação, então vai aumentar muito mais, né? Vai aumentar para 6,60, 6,70. Então não vale a pena. Por isso que as pessoas têm apelado mais para esses aplicativos de automóveis, porque vale muito mais a pena, tem mais desconto. Um táxi daqui até o centro é 14, 15 reais. É mais barato 2 pessoas pegar que pegar a lotação. Você está arriscando ser assaltado na lotação, essas coisas todas. Então, não sei. E eu acho que o final do ônibus e do táxi lotação vai vir
nos próximos anos. O BlaBlaCar já é uma realidade. O que é o BlaBlaCar? É uma espécie de Uber compartilhado. O cara chama um Uber lá em Ipanema. Então, o cara tem um dispositivo que os aplicativos de todo mundo que está no percurso de Ipanema ao centro da cidade, vamos supor que uma coisa de lá seja R$25, o carro abre mais lugares dentro. Entende? Você viaja... E o motorista apanha nos... Exatamente. Apanhando. Mas tem que tomar muito cuidado com esse negócio de carona, aí, porque já deu muito problema, dor de cabeça, é perigoso. E não vamos longe, né? Agora eu vou, assim, enfiar o pé. Aquela moça do grupo das caronas, ela morreu numa carona que ela deu para uma pessoa que ela não sabia quem era. No caso dessa moça, Magda, foi um grupo de WhatsApp que ela entrou, que era um grupo de caronas também. Então, mais perigoso ainda, porque ali tu não tem dados da pessoa nem nada. Neste BlaBlaCar, tu ainda tem que colocar todos os teus dados, número de identificação, mas mesmo assim pode ser burlado e é complicado, é perigoso. Eu acho perigoso igual. Olha aqui, ó. osul.com.br. Muitos dos assuntos que nós tratamos aqui e muito mais você encontra no nosso jornal eletrônico www.osul.com.br. Você não paga absolutamente nada para tê-lo nas suas plataformas de preferência. Basta você baixar o aplicativo Osul. E aí você pode baixar em todas as plataformas que você usar, não custa absolutamente nada. E você, entre as notícias que vai poder conferir, tem essa que diz que o presidente da Câmara de Deputados diz que a ausência do apresentador Luciano Huck nas eleições é como uma avenida aberta sem carros na frente para novos nomes. Ele disse isso agora nesta sexta-feira e ele que vem articulando já há algum tempo a sua candidatura à presidência. Então, ele acha que abriu uma avenida mesmo entre eles. Aí tem outras notícias que nós falamos aqui sobre o decreto da intervenção de segurança pública no Rio de Janeiro e tantos assuntos que tratamos aqui que você pode procurar, inclusive durante todo o final de semana, que está sempre atualizado. Falando sobre exatamente esse assunto, o nosso telespectador Sérgio Goulart diz o seguinte, Chicão: acho que se pudesse o Temer se candidataria à reeleição. Tá? Digo isso porque um presidente que sabe que vai sair no final do ano está num desespero para aprovar a presidência. E agora, com essa intervenção, me parece que ele está tirando o espaço onde o Bolsonaro iria atuar. Que é a segurança. Veio ao encontro do que tu dissesse mais cedo, né? Deu uma copiadinha aí no discurso. Do Chicão, O problema do Brasil é social, pois quando uma pessoa com curso superior injeta seringas vazias nas pessoas por causa da ganância, não sei o que dizer. Abraço, Emerson de Novo Hamburgo. Essa história, falando do assunto que o Mali estava falando sobre a legalização e os manifestos sobre a maconha. Essa história de que um baseado é porta de entrada para drogas mais pesadas é balela, diz o telespectador. E já está ultrapassado. Quem experimenta maconha já abriu a porta para as drogas. Sim. Ir para outra ou permanecer só nela é uma questão individual. Acredito que o foco da polícia no Brasil deveria ser o consumo e venda de crack. Estamos vivendo num país com zumbis, ladrões e assassinos que precisam de dinheiro para mais droga, para mais crack. Tem razão em partes. A telespectadora Miriam de Porto Alegre. Hoje eu fui no Parque da Redenção e me abismei com o que vi. O parque largado, a gente reclama todos os dias. Mal cuidado, cheirando a excremento humano. O espelho d'água sujo deixam a cidade definhar, começando pelos nossos parques. Beijos a todos. A Miriam de Porto Alegre. A gente fala sobre isso todos os dias aqui no programa. Aliás, eu quero dizer aos senhores que começou a operação Tapa Cratera da prefeitura, mas cratera. Se você tem apenas um buraco tem que ser rua, muito grande. Não é a sua hora ainda. Hoje eles começaram as crateras, assim, que tem meia quadra, um buraco que desaparece um carro. Eu passei por 3 hoje durante o dia, então, se você pegar um mini engarrafamento, um momento que meio que complica,
Olha, assim, mais à frente deve ter um caminhão da prefeitura tapando a cratera que tem nos lugares. E então, Magda, é cratera, não é buraco. Tem que ser muito grande. É cratera. Né? Ontem, eu passando ali pela Ipiranga, vi que estavam cortando a grama no entorno do Arroio Dilúvio, né? Tomara que isso se estenda para o resto da cidade. Agora tem que dar um tempo para eles, né? Ou pelo menos, assim, passar um mês até ver se eles vão pagar a empresa. Se eles não pagarem a empresa, começa a capina toda a crescer. Mário Barcelos, no início do programa, no início não, na primeira parte do nosso programa, e agora a Jéssica falou também sobre o lamento de um telespectador sobre a farmacêutica, essa de Novo Hamburgo. Tu diz que está faltando bondade nas pessoas, as pessoas estão não sei o quê. Pois eu quero te dizer uma coisa, Mário Barcelos, em Rio Pardo, na igreja em Rio Pardo, que é um lugar lindo, né? Que tem uma história maravilhosa. Abraço para o meu amigo João de Assis, lá em Rio Pardo. Um homem foi preso em flagrante, furtando dinheiro da caixinha da igreja. Quando eu li essa manchete, eu pensei assim, olha que ponto as pessoas chegaram, não tem mais nada, sabe? O cara tá até tirando dinheiro. Aí eu fiquei sabendo que este homem tinha sempre um comparsa, ou uma mulher, que distraía o padre enquanto ele ia lá na caixinha, Era quadrilha. Subtraía. O delegado disse o seguinte, aí a igreja botou umas câmeras e conseguiu ver quem era. Ele fez o furto 4 vezes, tá? Desde outubro desse ano. No total foram furtados R$ 1.500. R$ 141 após a missa do início da manhã desta sexta. Então, eles fizeram a conta e arredondaram. As câmeras foram instaladas e ele agia sempre depois da missa. Terminava a missa, ele pedia para o padre, posso ir no altar rezar? E ele ficava rezando. E enquanto alguém distraía o padre, uma moça, um rapaz, ele ia lá e pá! Um poltrão. Subtraía o dinheiro do senhor. Coitado do padre, né? O padre achando que estava ali com um homem tão devoto, né? Religioso, não, era só... Ele pescava o dinheiro com um material feito de plástico, uma vez que a caixinha era chaveada. Depois de pegar o dinheiro, ele devolvia a caixinha ao mesmo local. Sim, mas tá bonzinho. Vigarista de primeiríssima linha. Poltrão, como eu disse. Agora, falando em vigarice, dona Magda, a juíza doutora Maria Isabel, juíza federal aqui de Porto Alegre, doutora Maria Isabel Pezzi Klein, da Terceira Vara Federal de Porto Alegre, condenou o Corinthians e a Odebrecht a devolver os 400 milhões de reais do empréstimo que foi dado pela Caixa Federal para a construção da Arena Itaquera. Que maravilha. Aí o que levou a juíza gaúcha a tomar essa atitude? Claro que no Brasil tudo cabe recurso. Ela entendeu que houve irregularidades no financiamento, chamando atenção para o fato de que o empréstimo foi concedido a uma empresa, Arena Itaquera S.A., com capital social estimado de R$1.000. Nossa! R$1.000, e cuja composição societária integrava a empresa que pertence ao Grupo Odebrecht, proprietário também da construtora responsável pela obra. Quer dizer, foi um negócio assim escandalosamente mal feito. E na época, como era o Lula, a Arena Itaquera, o Lula pediu para construir isso aqui, a Caixa Econômica, algum telefonema, deram um dinheiro para uma sociedade cujo capital social é de R$1.000 e foram emprestados 400 milhões de reais com sócios de uma obra, de sócios da Odebrecht, que são sócios da mesma empresa que construiu o Itaquerão, lá no bairro de Itaquera, em São Paulo. Você vê que a vigarice é tão grande no Brasil, o recurso e tal. Então, o presidente da Caixa está aqui, o Jorge Hereda, não foi localizado, porque ele vai ter que devolver esse dinheiro. Então, eles vão ter que devolver esse dinheiro. Qual era a garantia? A renda do estádio, só que não está vazio o estádio, não tem renda, não tem como captar a renda, e aí eles não têm como pagar. Que problema foi criado o Itaquerão? Foi construído em tempo recorde, lembro que a Copa do Mundo foi jogado lá, etc. O primeiro jogo foi lá no Itaquerão, homenagem ao Lula. E agora, como é que se explica tudo isso? 400 milhões de reais, uma empresa que... Se eu quiser fazer um empréstimo, eu vou ter que comprovar, dar garantias e tudo mais. Sim, como se tu tem garantia, tu não precisa fazer empréstimo, né? Claro. Se tu tem patrimônio, se tu tem alguma coisa assim, claro. Exatamente. Agora, uma empresa de R$1.000, cujo capital social é R$1.000,
faz um empréstimo de 400 milhões de reais. É uma brincadeira, né? É horrível. Olha aqui, ó, o nosso telespectador Nuno, ele disse o seguinte, em primeiro lugar, chega de mimimi e saiam do País das Maravilhas. Que adianta exército, marinha, aeronáutica, seguranças, tropas, ETs, se não temos o direito de nos defender? Arrisquem ter uma arma ilegal para se defender dos bandidos e vamos ver o que a justiça faz com você. Arrisquem dar sequer um tapa num maloqueiro que te ataca na rua para ver o que os defensores dos direitos humanos, mas que não os levam para casa, fazem com você. Lembram do cunhado da Ana Hickman que se defendeu e está sendo processado? Aquela foi Risco demais. de ser condenado, Américo de Porto Alegre. Aquela foi demais. Aquilo é uma barbaridade. O camarada foi defender entre luta corporal com o bandido maluco, tira a arma, mata um tiro no cara, mata o cara e ainda é processado, quer dizer, é determinado. Pode ser condenado e pode ir para a cadeia depois de tudo isso. Não sei o que o delegado, porque o delegado não inocentou ele, quer dizer, mas o que é isso? É legítima defesa? Ele agiu em legítima defesa. A esposa dele leva um tiro, a cunhada dele está para ser assassinada. Ele entra em luta corporal. E se ele tivesse sido morto, levado um tiro, como é que seria? Bom, aí tudo bem. Não, o bandido morto, ele ia ser solto ainda. Sim, aí o bandido, coitado do bandido, ele era apaixonado pela Ana Hickman, ele fez isso porque, tipo o Mark Chapman, aquele que matou o John Lennon lá em Nova York, no edifício Dakota, na frente do edifício Dakota. É impressionante a justiça brasileira, legítima defesa. O camarada agiu em legítima defesa. Então, ele deveria ir para casa, eu lavro ali o boletim, assina aqui, ok, enterra o camarada lá, a família, mas o delegado resolveu processar e enviar para o Ministério Público, né? Vamos ver o que vai acontecer no país das leis justas e brandas. O Marne Barcelos tem uma corneta aqui para ti do Anderson Pires. Ainda bem que eu assisti o filme em algum lugar do passado, pois o Marne contou tudo. Marne esqueceu de falar da trilha sonora, que é ótima. E que no filme também tem o Christopher Plummer. Anderson Pires. O John Barry, na minha opinião, fez a maior trilha sonora da história do cinema, uma das melhores, né? Algumas músicas que são colocadas como trilha desse filme são realmente geniais, né? Começa com Paganini e depois ele faz as suas próprias composições. Uma das cenas em que ele sofre um ataque a mando do agente, do empresário dela, e fica num estábulo, ele se acorda depois de apanhar e vai na portaria do hotel onde eles estão hospedados, isso em 1912, e aí pergunta pela fulana, como está a Elise, como está... Ela já foi embora, foi embora. E ele, desesperado, senta num banco e começa a rodar aquela música, né? Ele cabisbaixo, etc. E daqui a pouco a câmera abre e ela vem num gramado lindíssimo, correndo, e aquela música de fundo. Qualquer um se apaixona, qualquer um casa ouvindo aquilo. Essa história é feliz, então, né? Mas hoje nós tivemos uma história muito triste na Freeway, um acidente que levou à morte uma pessoa e outras 5 ficaram feridas. Hoje de manhã? Entre 3 carros. Foi hoje à tarde, próximo das 18 horas. Então é isso que eu queria saber, o que tinha acontecido. Isso aí, um Onix que trafegava do litoral a Porto Alegre teria invadido o sentido contrário da rodovia. Aí ele capotou e bateu de frente em outro veículo onde o motorista morreu. Olha que triste. Eu vi que teve quando eu estava vindo para a TV mais cedo, teve uma confusão e tal, e eu aí não consegui saber exatamente o que estava acontecendo. Marne Barcelos, os aniversariantes. Olha, temos poucos aniversariantes hoje. O primeiro aniversariante de hoje é o Bono, o Sonny Bono, né? O Sonny da dupla, lembra? O Sonny e Cher. A Cher continua até hoje fazendo sucesso. Que mulher maravilhosa, como canta bem. Aquela mulher é um show mesmo, né? E o Sonny, que lança ela, que coloca ela com essa dupla, ele era um músico muito famoso, aí eles se separam, ela continua sozinha, ele entrou em declínio, apresentava um programa de televisão, entrou na política e veio a morrer. Iris Bruzi, lembra da Iris Bruzi? Sim, como não lembrar, lindíssima. Iris Bruzi, né? Foi da companhia do Carlos Pinto, que era um grande produtor teatral brasileiro, os shows das vedetes, as mulheres apareciam com as pernas de fora, ela tinha um corpo realmente escultural. Está completando a Iris Bruzi hoje 83 anos de idade, morando lá no Rio de Janeiro. Né? Outro aniversariante, o Oscar Schmidt, completando hoje 60 anos, o grande Oscar Schmidt, o maior cestinha do mundo.
segundo, o Vitorino deve estar falando mal da gente, né? O senhor Chicão Tofani, Oscar Schmidt. O Chico Dias, que é um ator brasileiro, e esse o senhor conhece, o John McEnroe, que é o ex-tenista americano. O que o senhor acha dele? Eu acho que o John McEnroe, ele criou um estilo de tênis do bad boy na década de 80, que ele modernizou o tênis. Eu acho que o tênis teve um upgrade com o John McEnroe. Foi um dos melhores jogadores de dupla e ganhou em Wimbledon também. E finalizando hoje o dia da morte do Arnaud Rodrigues. Né? Arnaud Rodrigues foi um grande redator brasileiro. Trabalhou muitos anos com o Chico Anísio. E aí brigou com o Chico, o Chico brigou com ele resolveu ir embora, né, de São Paulo. Ele morava em São Paulo, Rio, né? Participou, trabalhamos juntos em algumas oportunidades. Aí ele vai morar no Tocantins, foi convidado a ser secretário no Tocantins. Aí um dia ele com a família foram passear num barco. E morreu afogado. Morreu afogado. Estaria de aniversário, quer dizer, hoje é o aniversário de morte dele. Ele morreu em 2010, lá se vão 8 anos. Olha, e falando em aniversários, lembrando que neste domingo a dona Ida da Silva, nossa fã e telespectadora, vai completar 75 anos. Ela moradora aí de Canoas. Dona Ida, beijo, feliz aniversário. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Os nossos telespectadores continuam falando muito sobre a intervenção militar no Rio e tal. Mas muitos telespectadores, eu já passei por muitos deles, José Brandi, Dona Maria Fernanda Garcia e muitos outros ficaram muito solidários a mim, achando absurda a pergunta que o Chicão Tofani me fez, mas eu não me ofendi, obrigada, vocês são muito queridos comigo, estão sendo muito carinhosos, mas eu não podia dar outra resposta que não fosse aquela. Eu li os e-mails, é que como nós estávamos com problema no e-mail, nós não estávamos entrando, então passaram muitos telespectadores, eu agradeço muito a gentileza de vocês. Mas qual a pergunta que eu fiz? A pergunta que tu fizeste, eu sairia com alguém por 30 mil reais. Tá, mas isso é uma pergunta que todo mundo faz. Não faz. Uma mulher bonita, não vejo, é muito mimimi. É muita falta de respeito. É muito, falta de respeito. Tá bom. Bom, vamos ao que interessa. Falta de respeito é não homenagear uma mulher tão bonita que nem tu, atraente, sensual, que leva um homem a dar fortunas para ficar com você. Fortuna, mas não 30 pila, né? Tá, mas cadê $1 milhão? Aí também não existe. Não quero mais falar nesse assunto, tá? Eu estou agradecendo aos telespectadores para eles não acharem que eu sou mascarada. Pessoal, o Brasil... Chicão Tofani, chegou, Chicão Tofani. Quando o Gustavo Vitorino tá aí, tudo bem, mas sozinho tu podia me atender, né? Pessoal, o Brasil não tem exército profissional, somente recrutas que ficam 1 ano no quartel. Essas são as pessoas do Morro. Arão Platchek. E também falou sobre a intervenção no Rio de Janeiro o nosso telespectador Marcelo, que aliás é um telespectador que já participou outras vezes do nosso programa. Ele é carioca, mora aqui, ele se assina Marcelo, um carioca perdido em Porto Alegre. Boa noite. Foi utilizado o termo intervenção militar na segurança pública, pois não há outro na Constituição Federal de 88. Conforme previsto no decreto, o interventor passará a gerir os servidores públicos estaduais afetos à segurança civil e militar, o material necessário e, principalmente, os recursos estaduais, além de todas as ações de inteligência. Os militares das Forças Armadas não vão substituir as forças policiais. Bom programa a todos. Então, vocês não vão substituir ninguém, o que adianta lá? Aquilo que deixar um urutu na rua, um tanque na rua e tal, vão invadir o morro. O que eles vão fazer no Rio de Janeiro, então? Vão dar mais robustez à segurança. Robustez é prender bandido, né? Olha, é inibir os bandidos de atuarem, né? O Gustavo pergunta o seguinte, o Gustavo Melo diz assim, tem como a intervenção federal decretada no Rio vir para cá? Presenciei o tiroteio na esquina da Lucas de Oliveira, nossa, com a Ipiranga hoje, onde aquela senhora da Sandero se feriu. Mandem intervenção para cá também. Não me identifique, mas agora já identifiquei. Foi tarde demais, tem que colocar. Não, mas eu falei Gustavo, tá bem, Gustavo, tá bem.
O nosso secretário César Schirmer disse que essa intervenção não vai chegar aqui, né? Ele disse que não é necessário porque a situação do Rio de Janeiro... Bom, o general que vai assumir no Rio também disse que não precisa, que é tudo mimimi da mídia, né? Que é tudo história da mídia. Então a mídia assassina, a mídia repórter dá tiro, quer dizer, repórter rouba carteira, repórter rouba banco, rouba, né, estoura caixa eletrônico. É verdade. Para com isso. Quem é que não está vendo a situação do Rio de Janeiro? Aqueles arrastões nas praias do Rio de Janeiro, as pessoas sendo esfaqueadas no Rio de Janeiro, turistas de todo mundo esfaqueados. O que é isso? Será que as pessoas usam antólios, né? Antólios, quem usa antólios é burro, né? O cavalo, para não olhar para os lados, tem que olhar para os lados. Como chama aquilo? Antólios. Antólios? Isso. Ai, eu não sabia. Nem vou lembrar de dizer, porque esse nome eu vou ter que escrever na testa para lembrar. Por favor. Vou tatuar. Magda, Uber divulgou uma lista dos itens mais esquecidos durante o carnaval dentro dos carros. Tenho até medo. Quais são os itens mais esquecidos? Olha, ainda entre os 5 primeiros não apareceu nenhum bizarro, né? Podia, acredito que tenha sido algum. Mas em primeiro lugar o celular, né? Que muita gente já esqueceu algum celular dentro de um desses carros. As chaves, o Chicão Tofani já achou que esqueceu uma vez, mas já encontrou, graças a Deus. A carteira, um item muito indispensável, né? Por causa da bufunfa e também dos documentos. O óculos, eu já esqueci óculos dentro de um destes carros e é uma tristeza para encontrar. Graças a Deus, o motorista foi muito honesto e me trouxe aqui na porta da TV Pampa. Pois é, já com o celular do Chicão não houve necessidade. Eu fui roubado pelo Uber. Acabei de dizer. É roubado. O Uber me roubou. É um assalto. Acabei de dizer. Essa entidade Uber me assaltou. É verdade. E em quinto, os documentos, né? Que as pessoas também... O Chicão Tofani, bem cedo hoje no programa, o Felipe Vieira mandou um WhatsApp pro meu programa, pro meu celular, e eu só vi tarde da noite. Oi? Quer dizer que quando em 1982 eu fui no Miss TV... O Chicão Tofani tinha 25 anos? Diz o Felipe Vieira. Felipe Vieira tem ciúmes de mim. Felipe Vieira queria ser eu, entende? Então, primeiro... Ele é meio parecido com o senhor. Não, nada a ver, nada a ver. Não fala mal do meu tenho um visual do Bruce Willis, um outro estilo. Felipe Vieira é um senhor barbudo, barrigudo. Não é senhor, ele é mais novo que tu, filho. Mas é um senhor fisicamente, ele podia ser teu filho. Não, que podia ser meu filho. Em 82 nem tinha Miss TV, quando começou em 83. Tá, então foi 83. Quando eu tinha 25 anos. Pois entende? o Felipe adorou. Pergunta pro Bibo. O Bibo começou comigo. Felipe Vieira veio depois. O Bibo tem 60 anos também. Não sei a idade do Bibo, não me interessa a idade das pessoas. As pessoas gostam elas não conseguem me desconstruir pelo visual, não conseguem me desconstruir pela inteligência, pelo estilo. Então eles vão pela idade. Presta atenção. Então agora eu vou começar a dizer que eu tenho 80 anos. Presta atenção, Chicão. Vou dizer que eu tenho 80 anos. Presta atenção. Ninguém está te desconstruindo. É uma brincadeira. Mas é uma brincadeira com maldade. Não é, Chicão. Eu vou dizer para ele encolher a barriguinha. Tofani, ele olha para baixo, ele não consegue ver nada. Presta atenção que eu vou te dizer uma coisa. Entende? Tá? Então é uma brincadeirinha. Não põe ovo em cavalo, porque cavalo não põe ovo. Quando é maldade, quando os outros é brincadeira. Não é, Chicão. Ele botou kkk, é uma brincadeira. Chicão, não são as pessoas que nos desconstroem. Nós fazemos isso com nós mesmos. Olha a profundidade. Tá bom, essa aí tá. Se ela viu no Google, que nem a Gasmina que anda. Ai, tô no Iguatemi, me sentindo realizada. Olha aqui. Ai, como a vida é feliz. Tu acha que eu não tenho inteligência suficiente pra bolar uma frase idiota dessa? Não, ele não tá dizendo isso, ele tá pegando no teu pé. Google, só um pouquinho. Ele tá pegando no teu pé. Se tu faz um cálculo desse QI aí absurdo em um site, sei lá, duvidoso, a culpa não é minha. Não, fui auditado por uma psiquiatra. Doutora José Maria Rodrigues. Muito bem. Não diz isso, porque as pessoas não vão consultar com primeiro ela. É que nem na Rádio Grenal. Aquela cambada que não sabe nada de futebol, mas eu não posso brincar contigo? Pode, mas a cara da brincadeira tem uma primeiro lugar, não tem nenhuma médica com esse nome de José Maria. Pode ser Maria José, querido. O senhor falou José Maria. Meu nome é Alberto Francesco, pode chamar de Francesco Alberto. Mas Maria José para José Maria não dá. Posso atender o telefone? Não pode atender. A produtora tá ali, Chicão Tofani. Cara, não vou pedir carona, mas que barbaridade. Tá vendo? Tá aí, ó. Ela me dá o
Me dá o tempo. Olha aqui, ó, boa noite, seleta bancada. Parece que brasileiro gosta de bandido. Foi só avisar que haveria uma intervenção branda pelo Exército. As hienas já estão esperando os despojos. Bolsonaro deveria se candidatar ao governo do Rio de Janeiro. Seria uma oportunidade de demonstrar a sua capacidade. Nosso telespectador chama Silvio de Abreu e não é o escritor da novela. Vamos ficando por aqui com mais uma Atualidades Pampa, desejando a todos vocês um excelente final de semana e marcar o nosso encontro, segunda-feira, logo depois do Jornal da Pampa. Até lá! Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. Faça uma poupança e venha crescer com a gente.